Fala, Niwas, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um princípio bastante importante, que é o monitoramento de desvio de modelos, de machine learning, de plane, qualquer que seja o modelo que a gente esteja trabalhando em inteligência artificial, tá? Isso é muito comum e necessário para sistemas de produção, onde a gente sabe que o modelo ele fica defasado com o tempo por inúmeros fatores e o drift de modelo, ou seja, desvio de modelo, o monitoramento é bastante importante, tá? A gente fala de empresas, grandes empresas, ou é uma boa prática de mercado, tá? O primeiro ponto aqui que a gente tem é que o desvio acontece quando há uma mudança na distribuição dos dados, tá? Seja porque ali em produção, com o passar dos tempos, a distribuição dos dados muda, né? Isso a gente pode, um exemplo seria, por exemplo, dados demográficos, né, da população. Esses dados mudam com o passar do tempo. Então é normal que aconteça um desvio do modelo daquilo que já foi treinado o modelo anteriormente. E como a gente faz isso, né? Que é o que eu quero trazer para vocês aqui. Existem várias metodologias hoje e ferramentas para isso, tá? E aí acontece o que? A gente tem algumas sugestões de ferramentas. Hoje a gente tem, por exemplo, o Evidently AI. Evidently AI é uma ferramenta open source, um framework que a gente consegue monitorar, certo? Monitoramento de performance e de data drift, né? Então a gente quer o quê? É acompanhar as métricas de acurácia, né? Precisão, recalque, qualquer que seja a sua métrica, e também comparar as previsões do modelo de produção com os rótulos reais, né? Se a gente tiver eles, é claro. Então, isso é bastante importante para a gente em produção não começar a dar inferências erradas e aí pensa num sistema, por exemplo, de recomendações de ações. Então, se ele começa a errar ao longo do tempo, isso é bem complexo, né? E leva a vários problemas aí para os seus clientes, etc. Monitoramento de erros também existe bastante, por exemplo, identificação de outliers, né? E aí, por exemplo, tem algumas métricas, que é o MCE, que é a média do erro ali, basicamente, e acompanhar, né, o concept diff, ou seja, o desvio de conceito, que também é uma métrica que a gente tem que olhar. Então, existem alguns algoritmos para isso, né? O exemplo é o ADMIN, o DDM, ou seja, Drift Detection Method, certo? E alguns outros mecanismos que a gente pode fazer para detectar esses desvios. Quando a gente trabalha no framework, ou seja, no evento, isso já está incorporado lá, né? A gente não necessariamente precisa desenvolver do zero. A gente já utiliza essas ferramentas, esses algoritmos que vai olhar essas métricas e esses testes estatísticos, por exemplo, o KS teste e outros testes que compara as distribuições dos dados, tá? Atuais com dados de treinamento. Beleza, diante disso, eu vou mostrar para vocês agora é, no meu computador. Agora eu vou mostrar para vocês, certo? Tem aí apresentando para você basicamente o primeiro ponto, onde a gente está usando aqui o Envid, tá? Que basicamente a gente consegue ali fazer os dados. Então nós temos dados de treinamentos, que está de exemplo, né? Não está colocando, e os dados de produção, a gente precisa ter ele, e a gente começa a construir aqui o framework, né? E basicamente a gente vai ter um teste ali executando e se comparar o que deveria ter o resultado e jogando no HTML, né? E gera um relatório. Isso vai nos dar justamente se o modelo está diferenciando, ou seja, está tendo um drift aí, tá? Então isso é bastante importante. Falando na minha área que eu domino, né? Seja o Clojure que eu domino, que é hoje eu sou especialista em Machine Learning certificado pela AWS. Temos o serviço do SageMaker. Dentro do SageMaker existem vários módulos, certo? Que são incorporados nesse serviço. Até módulos de outros serviços que existem, por exemplo, Container, EKS, existe ali dentro do SageMaker, né? E a gente tem o Model Monitor, né? Basicamente é isso. E esse serviço dentro do SageMaker, a gente consegue fazer monitorar, certo?
tudo ali que acontece dentro do nosso endpoint de produção do nosso modelo, tá? Então a gente está supondo aqui que nós temos um ambiente de produção e já está ali, no caso, exportado, né, para o endpoint, nosso modelo, dentro do SageMaker, e a gente vai criar aqui com o Model Monitor, né, um, um endpoint separado só para capturar as requisições, certo? Dos dados de produção, para em seguida a gente começar a analisar os dados de produção e fazer a análise do drift do modelo. Então, nesse primeiro momento, a gente tem aqui, certo? Nosso modelo de produção. Estou criando, perceba, estou criando um endpoint específico para a captura dos modelos, ou seja, para conseguir coletar aqueles dados e em seguida fazer o drift. Em segundo ponto, eu analiso os dados de produção. Basicamente, aqui a gente está construindo uma baseline, tá? O que é uma baseline no final de tudo, né? Uma baseline nada mais é que todos os dados que a gente coleta ali no momento de treinamento. Então, acurácias, desvios, perdas do modelo, o próprio dataset. Então, basicamente, o que ele está fazendo? Dentro do Model Monitor, a gente consegue criar um baseline a partir dos dados de treinamento, certo? Então, a gente basicamente rodar o modelo ali naquele dado e ele vai colocar todas as métricas que a gente precisa. A baseline é isso. A gente precisa guardar as métricas do treinamento para saber que em produção ele está dando desvio, certo? Que é o nosso drift. O passo 3 é o monitoramento do job. Então, basicamente, a gente cria um job, né? E ali a cron que a gente executa aqui, qualquer que seja dentro do monitor, para fazendo esses testes, né? Com base na baseline, da saída ali, do monitor output, certo? A gente consegue schedular para ele ficar testando como é que tá o modelo, se defasou ou não, certo? Houve um desvio ou não. Caso houver um desvio, a gente coloca métricas dentro do CloudWatch, que é um serviço da Amazon, que está encorpado também dentro do SageMaker. Perceba que é tudo isso aqui via CLI, né? Dentro do SageMaker, onde a gente cria ali um endpoint para monitorar, por exemplo, a acurácia do modelo. E se a acurácia for, no caso, abaixo de 85, a gente consegue disparar alarmes através, por exemplo, da AWS Lambda, né? Basicamente execuções de funções, e a gente aciona ali em seguida o serviço do SNS dentro da AWS, que vai disparar, né, uma notificação para qualquer que seja ali o, o aplicativo de saída, né? Aplicativo, dispositivo, módulo, serviço que seja aqui dentro do SNS. Pessoal, se vocês gostou do vídeo até agora, tá? Eu espero que deixe o seu like aí. Se inscreva no nosso canal, bastante importante para a gente poder crescer e trazer novos conteúdos para você. Se você está interessado, né, em desvio de modelo, que é extremamente importante para todas as empresas grandes, multinacionais, big techs, nessa alta que está a inteligência artificial. Então, coloque no seu comentário se você quer ver um código explicando isso aqui detalhadamente cada parte. Eu colocando isso para funcionar dentro do SageMaker. Coloque um comentário e a gente vai preparar um material bem legal para vocês. E um forte abraço. Até a próxima. Feliz ano novo para todos. Muita paz, saúde e alegria.